boa noite a todos. O Lar Fabiano de Cristo se sente nesse reinício com a primeira palestra, trabalho organizado pelo Departamento Doutrinário. Nesta noite tem a palestra do nosso irmão Sérgio Lopes. E para nós é uma alegria muito grande ver este salão, desejando que ele fosse maior, mas ver o gozo de todos os irmãos, porque somos todos sequiosos de aprender mais, de entender mais sobre tantas coisas, e o Pai nos dá essa condição. E realizar palestras públicas é o objetivo desta casa, dentro do seu estatuto, visando a divulgação da doutrina. E felizes somos nós que aqui estamos. Então, nesse momento, meus irmãos, nós, com essa alegria, com essa oportunidade, com essa condição de virmos a uma casa espírita, nós ficamos assim, tocados das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e de uma forma serena, de uma forma tranquila, e com a fé que já conseguimos ter, vamos agradecer a Deus, que nos dá a vida, que nos dá a companhia desses amigos espirituais, que nesse momento aqui está, que acompanhará o irmão que se propôs ao trabalho com tanto afinco, com tanto amor, porque estamos unidos num desejo de sermos mais esclarecidos e mais consolados. E que esta noite seja de muito valor para todos nós, sobre as bênçãos do Pai, do nosso Mestre Jesus, e aquele
materno do mentor desta casa, Fabiano de Cristo. Desejamos que este envolvimento maior fique com o nosso irmão, Sérgio, para que faça esse trabalho que ele se dispôs, pensando com tanto carinho na nossa casa. Nós vamos iniciar então, e uma irmã do doutrinário vai apresentar o Sérgio, porque nós somos tão numerosos que alguns irmãos poderão estar tendo esse conhecimento pela primeira vez. Que a paz do Mestre, então, nos envolva. Que assim seja. Boa noite. Nós iniciamos, então, nesta data, o primeiro encontro que acontecerá, talvez no espaço de 30 ou 40 dias, aonde nós temos um palestrante, irmãos da casa ou convidados. Nessa noite em especial, nós iniciamos com a palestra do Sérgio Lopes, trabalhador da casa, palestrante da Liga, palestrante da Federação, ou expositor, não sei bem qual é o termo que usam, presidente da AME, que é a Associação Médica Espírita de Pelotas, e para nós o mais importante entre todas as colocações que nós possamos fazer é que ele é um irmão da casa. Com essa tranquilidade, então, é que nós colocamos ao público, aos estudiosos da doutrina, a mensagem que ele nos trará, na certeza de que em todos os trabalhos que ele aqui se dedica, ele sempre traz aquela melhor ideia para que nós possamos caminhar com mais tranquilidade neste período que nos parece tão conturbado e onde nós necessitamos, junto com o nosso aperfeiçoamento moral, com a nossa reforma íntima, também precisamos de um esclarecimento a nível intelectual, se podemos dizer assim, a nível do entendimento. Então, com muita alegria, nesta noite, nós iniciamos com o título O Impacto das Virtudes na Saúde Mental, com o nosso amigo Sérgio Lopes. Que Deus ampare, que ele seja bem iluminado, a fim de que tudo aquilo que ele preparou para nos trazer, ele consiga fazer com que chegue até nós e que também nós, auxiliados pela espiritualidade, possamos compreender a sua mensagem. Que a paz. Prezados amigos, um jovem, há muitos anos, tinha uma angústia que a todos nós é muito familiar. A angústia de ser feliz, a angústia de se encontrar, de se realizar. Muito difícil para esse jovem conseguir conciliar felicidade com paz. Talvez um dos aspectos mais complicados da nossa vida seja exatamente nós conseguirmos preencher a nossa vida interior de tal forma que a nossa tranquilidade, a nossa paz esteja junto com a sensação de bem-estar e de felicidade. Esse jovem que nós falamos, ele tinha uma série de qualidades e também uma série de virtudes, pois que havia, durante toda a sua vida, ainda que curta, investido de maneira sólida em princípios. Ele estava perfeitamente afinado com a honestidade, com o caráter, estava perfeitamente em consonância com o respeito ao próximo. Tudo que ele havia conseguido na vida foi através do trabalho, de forma justa, de forma lisa. No entanto, lhe faltava algo fundamental. Ele não se sentia em paz. Ele não se sentia plenamente realizado. E certa feita, surgiu a notícia de que um homem diferente,
estava passando por aquela região. Estava distribuindo uma mensagem, exatamente uma mensagem aquela que ele tanto buscava, uma mensagem de paz. Aquele homem estava falando de uma maneira que nunca alguém houvera falado até então. Ele se aproxima de um local onde muitas pessoas se reuniam para ouvir a palavra daquele homem diferente, que todos diziam ser um homem capaz, inclusive, de efetuar milagres. Ele, curioso, na sua juventude, foi ver quem era aquele homem. E quando ele chegou próximo, aquele homem de cabelos longos, barba no rosto e olhar indefinivelmente tranquilo, ele teve o primeiro impacto e a primeira experiência da paz. E conta Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, que esta foi a experiência legítima daquela passagem que no Evangelho está descrita como a do moço rico. Ele se aproxima de Jesus e coloca para o mestre: Mestre, eu já tenho observado todos os mandamentos, tenho levado a minha vida corretamente, conquistei bastante coisas no âmbito material, mas eu quero te perguntar o que eu preciso fazer para merecer o reino de Deus. Aquele homem, chamado Jesus, olha profundamente nos olhos dele e, vendo que ele tinha muitos pertences, muitas posses, lhe diz: se queres me seguir, dá tudo o que tu tens, vende o demais e fornece aos pobres, e assim tu imediatamente terás o reino dos céus. O jovem pensa naquele momento que os seus pertences, as suas coisas, realmente não era talvez o mais importante para que ele pudesse dispensar essa oferta tão procurada por ele. E coloca: mestre, que tempo eu preciso para fazer isso? E Jesus lhe diz: se queres merecer o reino dos céus, larga tudo que tu tens e hoje me segue. E daí surgiu o grande impasse da sua vida, porque ele, daí a 15 dias, conforme a Amélia Rodrigues, estaria participando de uma grande competição, estaria participando daquilo que na sua época, na região da Cesareia, era conhecido como os Jogos, algo semelhante às Olimpíadas dos tempos modernos. E ele havia se preparado muito para participar daquele torneio. Ele que era jovem, que era forte, que era rico, que era bonito, ele estava absolutamente voltado para aquela possibilidade de sucesso, de realização, de êxito, de reconhecimento. E Jesus, percebendo que talvez esse fosse o bem mais difícil dele se libertar, diz: se queres me seguir, larga tudo o que tu tens e segue-me hoje. O reino dos céus não pode esperar. Quem era aquele homem que pela primeira vez olhava para ele, jovem, de uma maneira indizível, de uma maneira profunda, como ninguém antes teria olhado para ele com tanto amor? Aquele olhar de quem olha e enxerga por dentro, não é aquele olhar de quem analisa por fora. Era um olhar diferente. Quem era aquele homem capaz de mergulhar profundamente nas emoções? Ele fica confuso e pensa imediatamente que tudo que ele tinha de material, todos os pertences, todos os bens, todo o dinheiro, todas as posses, todas as aquisições, isso não era nada.
Não era o mais importante porque ele havia trabalhado e conseguido isso com muita facilidade, ele trabalharia de novo e conseguiria outra vez. Mas aquele homem chamado Jesus propunha que ele deveria seguir naquele momento. E ele precisava de 2 semanas para participar daquele evento que ele se preparou a vida toda. Então ele olha para o mestre e diz: mestre, eu preciso de 2 semanas, apenas 2 semanas. Depois de 2 semanas, eu faço tudo isso que tu disseste e vou te seguir. E Jesus, percebendo que ele ia no íntimo, disse: o reino dos céus começa hoje. Se queres me seguir, larga tudo que tu tens, larga tudo e me segue. Quem era aquele homem que era capaz de colocar dúvida naquele plano que estava tão certo dentro dele? Como podia aquele homem saber que era exatamente aquele ponto, o único, diante de todos os pontos da sua vida, capaz de lhe colocar em conflito, de lhe colocar em impasse interior? Mestre, 2 semanas. Jesus olha serenamente para ele e fica aguardando a decisão. E conta Adélia Rodrigues que naquele momento que o jovem resolve virar as costas para Jesus e ir em direção aos seus planos, a natureza, como que pressentindo o que vinha pela frente, de forma curiosa e maliciosa, uma brisa sopra e pelas flores e árvores das redondezas escapam as folhas, e flores com pétalas vermelhas caem nos pés de Jesus e do jovem rico, como verdadeiras gotas de sangue a prenunciar alguma coisa que estava por acontecer. Então o jovem sai, vai embora, e Jesus faz uma coisa que era muito comum que ele fizesse na sua vida. Ele senta na raiz de uma árvore e chora. Porque no Evangelho nós vamos encontrar muitas passagens que relatam Jesus chorando, e muito poucas as que relatam Jesus sorrindo. Como que a chorar pelas nossas limitações, por aquilo que ele via desde então, que não éramos capazes de realizar, apesar de ele estar ali em pessoa, presente. Passam 2 semanas. Começam os jogos na região da Cesareia. Ele era um dos favoritos, porque ele havia comprado cavalos de raça, ligas, para a corrida das competições que eram consideradas as mais importantes dos cavalos, que puxando as bigas iriam ver quem chegaria mais rápido no ponto de chegada. Começavam as apostas, todos estavam apostando quem seria o favorito, e ele era um dos que se destacava, pois que ele tinha por sobre ele a fama, tinha a juventude. As moças da região não poupavam olhares cobiçados em relação àquele jovem promissor. Ele está reunido entre vários competidores de várias regiões, Jerusalém, Roma, todos os recantos da região da Cesareia. Está enfileirado com todas as ligas, ele na dele, muito bem preparados, cavalos à frente. É dada a largada da grande competição, a principal competição de todas. E ele, como era de se esperar, ele larga na frente. E quando ele larga na frente, o público levanta, entusiasmado, em aplausos e gritaria. Ele, inflamado pela adrenalina, corre mais rápido. Os cavalos sentem aquela emoção daquele momento, correm mais rapidamente ainda. Até que, a mais ou menos 300 metros na primeira curva, uma pedra, uma pequena pedra no caminho, mas grande o suficiente para interromper o percurso da roda direita daquela biga. Quando ela bate subitamente naquela pedra, e ele é jogado em grande velocidade para fora
daquele que era o seu instrumento da vitória. E ao cair ao solo, inevitavelmente as outras carroças, bigas, cavalos que vinham atrás não puderam desviar. E ele descreve, através do relato de Amélia Rodrigues, que ele ainda pôde sentir o gosto de sangue na sua boca, quando ele sentia o seu crânio sendo esmagado pelas rodas das bigas. E naquele momento que ele via, num lapso de segundos, toda a juventude dele, todos os planos, todas as suas intenções se esvaziarem, se escoarem rapidamente por entre as suas forças mais caras e mais vitais, ele podia enxergar ainda o olhar daquele homem dizendo: se queres me seguir, larga tudo o que tu tens, porque o reino dos céus começa hoje. O reino dos céus não pode esperar. E ele então sente uma grande paz de poder, ainda que do outro lado, receber a primeira orientação da sua existência do que realmente seja paz. Quem é esse jovem de 2000 anos atrás? Será que ele vive há 2000 anos? Será que ele é alguém que existiu na história da humanidade e que é estranho a nós hoje? Ou será que ele representa um pouco de cada um de nós atrás de alguma coisa na vida? Atrás de alguma coisa que possa nos representar a felicidade, a realização, a plenitude e o bem-estar. Quem é esse jovem que, assim como nós, não quer outra coisa que não seja justo senão ser feliz, mas que, no entanto, ainda não tem um endereço perfeito daquele caminho que pode ser o mais adequado para ele construir dentro dele essa capacidade que reúne as condições de felicidade com aquilo que agrada a consciência, que é a paz interior e a sensação nítida e certa do dever cumprido. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E eles respondem com a segunda resposta mais sucinta do Livro dos Espíritos, que tem duas palavras. Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Só existe uma pergunta que tem uma resposta mais sucinta que esta. É na pergunta 626, quando ele pergunta se Deus teria dado à humanidade alguém que pudesse servir de modelo e guia para os homens. E a resposta que foi dada foi Jesus. A lei de Deus está gravada na consciência. Não está gravada num livro. Não está gravada numa religião em particular. Não está gravada numa escritura sagrada que torna a Bíblia ou o Alcorão mais importante um que o outro. Não está ali. A lei de Deus não está gravada na Bíblia. A lei de Deus não está gravada no Alcorão. A lei de Deus não está gravada no Livro dos Espíritos. A lei de Deus está gravada dentro de nós. Ela está gravada na nossa consciência. Portanto, todos nós temos esse livro sagrado, com todas as leis que precisamos saber e descobrir dentro de nós. A grande viagem que interessa ao ser humano não é a viagem para fora, portanto. Não é a viagem em busca do conhecimento por si mesmo, e sim a viagem para dentro, em direção a esse destino maior, que é o tesouro da consciência. Quando Jesus diz: larga tudo que tu tens, ele está dizendo: larga as coisas de fora, abandona as ilusões do externo e mergulha no interno, porque é lá dentro que está isso que tu está procurando. Não é na competição em cima de uma biga romana. Ali existe uma sensação de prazer muito boa naquele momento, mas se ele não encontrasse uma pedra, porque se ele encontrar uma pedra, essa pedra será suficiente para ele ver que aquilo não bastou e que foi apenas uma ilusão. Quantas são as pedras? Quantas são as pedras que nós encontramos a 300 metros de cada partida dos pontos onde estamos da caminhada em que vamos, quando nós olhamos para o objetivo de nós, daquilo que pretendemos e vemos: aquilo é o que vai me fazer feliz, aquilo é que vai me realizar.
E basta às vezes que a gente dobre a esquina e veja que aquilo que a gente tanto procurou, depois de 15 dias, já não tinha valor nenhum. Ou pelo menos já estamos procurando uma outra coisa que possa substituir a anterior, que já deixou de ter aquela importância. Qual é o impacto na nossa saúde mental do desenvolvimento das virtudes? O que representa isso para o homem moderno, sob o ponto de vista da saúde? Nós já sabemos, através da medicina e da psicologia, que as atividades físicas, elas são ótimas para a saúde. Nós já sabemos que uma vida saudável, ela é ótima para a saúde. Nós já sabemos que uma pessoa que se cuide, que tome medicações adequadas, que tenha uma alimentação correta, ela está tratando a sua saúde. Nós já sabemos que uma pessoa que procure viver em situação de paz e mais harmonia, ela vai ter mais saúde do que aquela que vive atrapalhada e atrapalhada com as suas emoções, com os seus conflitos. Mas o que está sendo descoberto nesse período da humanidade, da ciência, é que as pessoas que desenvolvem virtudes, qualidades morais, que são capazes de desenvolver valores, estas também desenvolvem saúde. É estatística hoje a conclusão de que aquelas pessoas que buscam a espiritualidade, por exemplo, são mais saudáveis do que aquelas que não têm espiritualidade. Aquilo que se preceituava de que a religião era uma grande ilusão, que servia para iludir as pessoas e para desviar da difícil realidade da vida dura, que é apenas a vida material. Esta realidade tem estatisticamente demonstrado, através de pesquisas válidas pelos métodos estatísticos modernos, comprovando que aqueles que oram, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que têm uma religião, aqueles que buscam valores são mais saudáveis do que os ateus, do que os materialistas, do que aqueles que não acreditam em nada. E não apenas são mais saudáveis no sentido de adoecerem menos, mas vivem mais, têm mais qualidade de vida, têm menos internações hospitalares, usam menos medicação. E são várias as pesquisas, principalmente norte-americanas, daqueles chamados cientistas que não têm tanto compromisso com essa ou com aquela religião em particular, que têm atestado. No mundo inteiro, os congressos onde estamos participando, e as notícias são numerosas, comprovando o grande valor daquilo que estamos fazendo hoje aqui. Investindo em algo que há 2000 anos aquele homem de um olhar indefinível já dizia: se queres o reino dos céus, e poderia ser traduzido como a saúde mental, a paz, o estado de realização interior, a vida eterna. O reino dos céus começa hoje. Larga tudo que tu tens. Não se trata de largar, tirar as roupas do corpo, largar as coisas materiais, mas largar os apegos, largar as posses psicológicas. Porque nós conhecemos muitas pessoas que têm muito pouca coisa e são muito apegadas. E nós conhecemos muitas pessoas que têm muitas coisas materiais e não são tão apegadas. Então não é o número de coisas que nós temos que determina o grau de apego, e sim o valor que nós damos às coisas que nós temos, ou às pessoas que nos seguem. Mas o que é para o cérebro, o que é para a nossa vida mental, desenvolvermos virtudes? Será que ao desenvolvermos virtudes, nós imediatamente seremos mais felizes? A doutrina espírita nos prepara para a grande realidade da vida espiritual, nos mostrando que no momento que nós investimos na vida espiritual, por exemplo, e na nossa reforma íntima, nós temos uma tendência a evoluirmos e a melhorarmos a nossa vida. No entanto, se nós formos analisar a origem da palavra virtude, virtude vem do advérbio latino vir,
Vir significa varão, viril, o elemento que tem força. Vir vem de vis, que também significa a mesma coisa, o elemento forte. Portanto, virtude não é a qualidade daquele que já é bom. Virtude é a qualidade daquele que está se esforçando para ser bom. Virtuoso não é o homem, a pessoa que já conquistou a qualidade que está buscando. Virtuoso é o homem e a mulher que está lutando para conquistar a qualidade que está buscando. Em perfeita consonância com a definição de doutrina espírita, que a doutrina espírita dá de espírita no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. E cita que mais vale termos poucas virtudes sem orgulho do que muitas virtudes com orgulho. Porque se nós tivermos todas as qualidades, mas estivermos ainda apegados às questões do orgulho e do egoísmo, seria preferível que tivéssemos todos os defeitos, mas estivéssemos mais próximos da humildade. Aquele jovem de Jesus, ele era virtuoso em vários sentidos, mas ele ainda não havia se desapegado do orgulho, da necessidade do reconhecimento dos outros, daquela fama transitória, daquele apego a ser olhado de uma maneira narcisista que fez com que ele se perdesse do ideal maior que estava buscando naquela vida. Então, quando nós estamos desenvolvendo as nossas virtudes, quando nós estamos tendendo a conquistar coisas boas na nossa vida, o primeiro resultado disso não é o bem-estar, não é a paz, não é a felicidade. A primeira consequência, quando nós estamos tentando melhorar a nossa vida, é o conflito, é o desconforto. Ao invés de nós ficarmos bem, nós ficamos mal. Essa é a notícia ruim da noite que eu trago para vocês. E todo mundo que queira se melhorar, não espere no primeiro momento ficar feliz, estar em paz. Porque para nós nos melhorarmos, nós temos que lutar. Contra o quê? Contra nós mesmos. Contra as coisas que nós carregamos. Portanto, o primeiro impacto do desenvolvimento das virtudes na saúde mental é o desconforto, é o conflito, é a divisão. Aliás, Jesus já havia dito: eu não vim trazer a paz. Ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aonde houver 2 ou mais reunidos dentro de uma casa, 2 estarão contra 3, o filho contra o pai contra a filha. Teremos a casa dividida. Qual é a casa que Jesus está falando? A casa interior. No momento que Jesus se apresenta, estabelece o conflito. Porque Jesus representa o norte daquilo que nós viemos fazer aqui. E a vida material é a grande ilusão, embora ela sirva como instrumento ao nosso progresso, e não significa que nós devemos abandonar todas as coisas materiais para crescer, mas não podemos viver apenas dela, pois que ela serve como a grande ilusão que nos desvia do grande propósito, que é desenvolvermos as nossas qualidades morais e a nossa saúde. Qual saúde? A saúde física? Às vezes sim, as pesquisas estão mostrando que inclusive esta se beneficia no cômputo geral. No entanto, a saúde que estamos falando é a saúde integral. É a saúde do ser total, daquele que inclui o espírito. E por conta disso, esse é um trabalho mais demorado. Esse é um trabalho mais lento. Esse é um trabalho de mais esforço. Esse é o trabalho do homem virtuoso. Esse é o trabalho de todos nós. Todos nós que estamos buscando sermos melhores, nós já somos virtuosos, pelo fato de estarmos buscando. E essa é a notícia boa.
Você só pode sair hoje daqui dizendo: eu sou uma pessoa virtuosa, porque na origem do termo inclui a questão do esforço. Eu estou me esforçando. Esforçar-se significa a luta interior, portanto. Quando Jesus fala que trouxe a espada, ele não está falando de uma luta externa. A espada é o símbolo da luta, mas é da luta interior. O ser humano, como não tem coragem de lutar dentro, ele luta fora. E estabelece-se as guerras, os conflitos, as disputas. Se o ser humano tivéssemos coragem de lutar interiormente, nós geraríamos um universo de paz e conseguiríamos suportar a nós mesmos. E por que nós precisamos lutar? Por que nós precisamos nos esforçar para termos saúde? Porque de outra forma, nós vamos continuar repetindo a história atávica de nossas reencarnações anteriores. Nós somos herdeiros de um passado espiritual aonde na grande maioria das nossas experiências nós tivemos desacertos, nós tivemos equívocos, por conta da nossa origem instintiva, da nossa origem irracional, da nossa origem pré-racional. Nós estamos mais próximos dos instintos, das leis de conservação, das leis de sobrevivência, da agressividade, do primitivismo, do que do nosso contexto moral, do nosso contexto superior, do nosso contexto moral que estamos tentando alcançar. Através das várias encarnações, segundo Joana de Ângeles, nós fomos automatizando hábitos. O que são esses hábitos? São posturas equivocadas diante da vida, equivocadas no que se refere ao nosso contexto evolutivo atual. Talvez fossem apropriadas no período do desenvolvimento primitivo, quando o que estava em jogo era a sobrevivência. Os animais e os primatas, quando eles lutavam por alimento, pela sobrevivência. Mas à medida que o ser humano vai evoluindo e vai entrando na idade da razão, ele precisa discernir a sua realidade animal da sua realidade hominal, a sua realidade instintiva da sua realidade racional, e se dar conta que a natureza de vínculos, a natureza dos relacionamentos que ele precisa estabelecer é, portanto, depois de determinado ponto, uma natureza de interação, uma natureza de troca, uma natureza de convivência social, de solidariedade. No entanto, todos nós carregamos dentro de nós, atavicamente, os registros do mal. E Joana de Ângeles diz que o mal está gravado dentro de nós. Não o mal, aquele que lendariamente podemos imaginar como se nós fôssemos naturalmente maus. Não. Mas o mal no que se refere à tendência a atitudes primitivas. O mal no sentido do que nos faz sofrer ou faz alguém sofrer. No nosso cérebro primitivo, no nosso tronco cerebral, no nosso inconsciente profundo estão gravadas todas as nossas experiências anteriores, já vividas nas reencarnações precedentes, quando pelo número sucessivo de vezes fomos acumulando experiências que não são as mais adequadas para o contexto em que já estamos. É assim que nós, quando nos deparamos diante de uma situação habitual, uma situação no trânsito, por exemplo, quando nós somos provocados ou buzinados por alguém, a nossa primeira tendência é a da reação. Quando alguém nos agride, quando alguém nos perturba, a nossa primeira tendência é do revide. Aliás, ainda isso é aplaudido. A pessoa que não reage ainda é considerada fraca, pelos valores que nós todos temos. Até em programas de televisão pode ser chamado de banana. Não é isso? Não vimos isso no Big Brother? Quem é bondoso é naturalmente
caridoso, com uma tendência à ajuda, cara, esse é banana. Esse é fraco. Forte é aquele que fala alto, que reage, que não deixa passar barato, que não tem sangue de barata. Esse é o forte. Esse é um conceito atávico de ser forte. Jesus já dizia diferente. Forte é aquele que oferece a outra face. Porque aquele que tem condições de não reagir no mesmo nível, de não responder no mesmo nível da proposição do oponente, é que ele está acima do oponente. Se ele não precisa retribuir na mesma moeda, é que aquela moeda é muito barata para ele. Esse é forte. E ele não é apenas forte, ele é sábio. Sábio não no conhecimento, porque a pessoa pode ser ignorante de conhecimento e fazer isso. E a pessoa pode ser muito conhecedora e não conseguir fazer isso. A sabedoria que falamos é a sabedoria afetiva, que Jesus chamava de pobreza de espírito. Pobreza de espírito, no dizer de Jesus, é um dos instrumentos mais valiosos da psicologia moderna, que é a humildade. A capacidade de não se sentir mais do que é, de não precisar ser mais do que é. A pessoa que precisa ser mais do que é para os outros, ela é ansiosa. Na raiz da ansiedade e de muitos sintomas ansiosos, de muitas patologias mentais que têm por fundo a ansiedade, tem a expectativa da reação dos outros, da visão dos outros em relação à pessoa. Como é que os outros vão me ver? Os outros estão esperando que eu faça mais. O que os outros vão dizer? Se a pessoa já está desenvolvendo humildade, ela vai dizer assim: se eu não conseguir corresponder às expectativas, eu fiz o melhor que pude. E isso é o suficiente. Não importa o que os outros vão pensar, porque eu me contento com o meu tamanho. Eu estou feliz com a minha condição. Eu não preciso ser aquilo que os outros esperam. Eu não preciso ganhar a competição. Eu não preciso ser rico, eu não preciso ser bonito, eu não preciso ser famoso, eu não preciso ter poder. Porque isso é o que eu espero que os outros enxerguem em mim. Se eu estiver desenvolvendo aquela pobreza de espírito, que na verdade é uma riqueza de espírito que Jesus se referia, eu não me importo com isso. E aí eu posso aceitar o convite de seguir Jesus. Senão eu preciso de 2 semanas para ganhar a competição, para conseguir o aplauso, para ficar mais reconhecido. Portanto, alimentar a minha vaidade, alimentar o meu orgulho. O primeiro passo do Sermão da Montanha é, portanto, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira virtude, sem a qual nenhuma outra se consegue. E é assim, através desse desenvolvimento que é longo, e que todos nós, olhando para dentro de nós, precisamos fazer uma revisão muito cuidadosa, porque as nossas vaidades, os nossos orgulhos, eles se disfarçam de 1000 faces, de várias maneiras, diferente de uma pessoa para outra. Às vezes nós olhamos uma pessoa e achamos essa pessoa é humilde, porque ela tem a aparência de simples. Mas basta que a gente diga isto dela, em relação a alguma coisa que ela não concorde, ela se transforma num leão. Tocou no seu orgulho. E às vezes, por trás de uma reação como essa, nós vamos encontrar alguém que até já está se esforçando em não sentir esse valor, mas ainda não deu o primeiro passo. O primeiro passo em direção à superação de si mesmo, a luta interior, a paz, que Jesus dizia que era uma paz batalhada, uma paz com espada, uma paz de quem conquista por si mesmo a sua reforma interior. É assim que nessa caminhada do desenvolvimento das virtudes, não há como nós buscarmos melhorar sem estarmos prontos para primeiro piorar. Para uma melhora, primeiro uma piora. O que é a piora? É um certo grau de sofrimento. É uma certa angústia, é um certo mal-estar. A pessoa precisa, no mínimo, renunciar a algumas coisas que lhe são caras na vida. É impossível que a pessoa consiga
levar o desenvolvimento espiritual sem conseguir abdicar, abrir mão de alguma coisa da sua vida ou do seu conforto. Uma pessoa que, como vocês, saíram de casa num sábado à noite para ouvir uma palestra, vocês estão abdicando de ficar com a família, de terem ido num outro local. Alguns podem até ter deixado de vir por outros motivos, enfim, mas quem veio acabou sim fazendo um esforço para organizar as coisas em casa, para deixar de lado talvez uma programação que estava combinada, o convívio com a família. Quantos saem às vezes em conflito com quem ficou, pô, mas até sábado. No entanto, quem veio está buscando alguma outra coisa diferente daquilo que o mundo moderno oferece em abundância, aquilo que a doutrina espírita se propõe a oferecer, que são os valores morais e espirituais. Porque nós acreditamos. Não, nós não acreditamos. Nós temos certeza que no momento que nós introjetamos esses valores e essas virtudes, passado o primeiro momento de um certo sofrimento e dificuldade, advém aquilo que surge sempre depois do que é merecidamente conquistado através do esforço, que é o prêmio, a conquista de alguma coisa melhor. Uma pessoa que queira se desenvolver fisicamente, como por exemplo os que estão em pé aqui hoje, são mais virtuosos dos que estão sentados. Vocês podem ter certeza que ao final da palestra vocês vão ter evoluído mais do que os que estão sentados, que sirva de consolo, pelo menos para as pernas de vocês. Por quê? Porque uma musculatura, para se tornar mais firme, ela precisa de um certo grau de tensão, ou não. Quem vive sempre sentado, o que acontece com as pernas? Enfraquecem. A medicina, os professores das ciências físicas, da educação física, estão constantemente aconselhando: façam caminhadas, façam alguma atividade física, mexam-se. Por quê? Porque depois dos 40, 50, 60, as juntinhas e a coluna vai agradecer esse esforço, que tem que começar lá atrás, senão vai ficar mais difícil depois, porque as coisas começam a endurecer. Tem uma época na vida que tem coisas que endurecem e outras amolecem. Não sei se vocês já repararam. Tem coisas que endurecem, por exemplo, os ossos vão enfraquecendo, mas as juntas vão endurecendo e vai perdendo aquela flexibilidade, e a pessoa é capaz de desenvolver artroses, dificuldades cartilaginosas, fibrosas. E tem outras que amolecem, como por exemplo a musculatura, não é assim? Claro, a pessoa começa a ficar com a musculatura flácida, começa a ter problemas na coluna, começa a ter torções, dor aqui, dor ali. E tem outras coisas que amolecem também, né? Que a pessoa chega a uma certa altura da vida que parece que a lei da gravidade começa a funcionar mais forte, começa a puxar tudo para baixo, né? Tem uma época que tudo vai para cima e tem outra que tudo vai para baixo. As coisas todas começam a cair. É a época de começar a se preocupar em fazer cirurgia plástica, né? Então puxa daqui, puxa dali, levanta aqui, levanta ali. Só que chega uma hora que não adianta ficar levantando mais, porque por mais que puxe e levante, inexoravelmente chega um momento, por lei da natureza, as leis da vida dizem assim: a época da festa já passou. Nós vamos agora começar uma outra etapa, um outro tipo de festa, a festa interior. E aqueles que estiverem preparados para a festa interior vão conseguir fazer essa transição de coisas físicas que vão para baixo para coisas psíquicas, espirituais, internas que vão para cima. Ao contrário daquele que não investe nesta área fundamental, aí vai tudo para baixo mesmo. Porque aí, além do físico,
advêm os problemas emocionais, as depressões, as decepções, o medo da velhice. E quando a pessoa não se trabalha para melhorar, ela piora. Nada fica parado na natureza. Quem diga, eu vou deixar para desenvolver espiritualidade, doutrina espírita, depois que eu me aposentar, depois que eu ficar velho, eu já ouvi muita gente dizer isso. Espiritismo é coisa difícil, a gente precisa de tempo. Então, quando eu me aposentar, quando eu ficar velho, aí eu vou. Porque eu vou ter tempo, mas já até ajuda bastante. Vai, depois de ficar velhinho, vai ser bom. Mas se puder ir antes, é melhor. Por quê? Porque vai conseguir, na etapa de preparação, desenvolver alguma coisa de muito valor, que é a aquisição da ginástica emocional e espiritual. Assim como nós desenvolvemos o físico e nos preparamos para a senilitude física, emocionalmente, nós estamos permanentemente sendo testados para desenvolvermos as capacidades interiores, para desenvolvermos as virtudes. As virtudes são a nossa aeróbica emocional, a nossa aeróbica afetiva, a nossa musculação espiritual, que vai nos dar a condição de suportarmos e de passarmos por determinadas coisas que são inevitáveis. De todos nós, sem exceção, vamos passar por sofrimentos. Todos. Existe uma propaganda enganosa na nossa vida atual, que é a cultura do êxito, a cultura da felicidade, para fazer frente, é verdade, a uma cultura anterior de pessimismo, que as religiões tradicionais instituíram, a ideia do pecado, a ideia de que o homem nasce para sofrer, a ideia de que nós não merecemos ser felizes, que nós somos culpados, que tudo é errado. Isso demorou muitos séculos, com o ser humano acreditando que esta era a destinação da nossa vida na Terra. Em contraposição a isso, surge uma cultura oposta, uma cultura materialista que diz assim: não, nós nascemos para sermos felizes, nós precisamos ter sucesso, nós precisamos resolver todos os problemas. E vocês devem ouvir por aí uma grande propaganda de que quando a pessoa não está bem, está alguma coisa errada na vida dela. Se ela tiver um problema na família, se ela tiver um casamento que não vai bem, se ela tiver uma doença, é porque alguma coisa deu errado. É o oposto daquela cultura. Como um pêndulo, saiu de uma linha oposta e foi para outra. É verdade que nós estávamos no extremo, mas agora nós estamos no outro. Não é verdade que isso aqui seja o ideal. Porque se nós acreditarmos que nós nascemos para ser felizes apenas, nós vamos sofrer muito. Porque diante do primeiro dissabor de uma coisinha desse tamanho vai virar uma tragédia. E é o que acontece com muita gente. A pessoa casa, 2 meses depois está pensando em separar. Porque o outro não é exatamente do jeito que ele imaginou. E se ele não for exatamente do jeito que ele imaginou, não serve. Vai ficar sozinho por resto da vida. Vai ter 15 casamentos. Tomara que não precise deixar 15 pensões também. Porque aí sim que vai ser uma tragédia. Não se quer dizer com isso que a pessoa tem que suportar tudo pro resto da vida. Não é isso. Mas não é esse exagero, essa ciranda que a gente está assistindo, das pessoas desistindo por qualquer coisa. Porque eu tenho que ser feliz. Aí a pessoa diz assim: não, essa gravidez, ela foi um acidente, não estava nos meus planos. Porque eu estou estudando, ele não sei nem se vai ser o homem da minha vida, eu vou tirar. E hoje em dia, como se diz que essa coisa de embrião é qualquer coisa menos do que um ser humano? Os ministros estão dizendo isso. Os nossos políticos estão dizendo que os embriões valem muito, não podem ser comparados com um ser humano. Ou seja, vida dentro da barriga, ou mesmo fora da barriga, mas que já é um embrião, vale menos do que vida fora da barriga. Existe vida que vale mais e vida que vale menos. E a gente tem que ouvir isso e fica quieto. Quieto não fica, mas às vezes não tem muita voz. Mas a gente precisa dizer o seguinte, que vida
A partir da fecundação, vale a mesma coisa até o momento que sai desse corpo. A mesma coisa. O fato de estar dentro da barriga ou num tubo de ensaio é vida igual. É vida igual. É projeto, claro, que ainda não é igual a um ser humano. Mas também não é igual a um ser humano aquele que está lá com 7 meses dentro da barriga. Ah, mas vai ser descartado, vai ir para a lata de lixo, pelo menos serve às pesquisas. Ótimo. Pela legislação brasileira, o aborto por estupro ele é permitido. A criança que vai nascer como filha de uma mãe que sofreu estupro, se ficar documentada, ela tem direito ao aborto pela nossa legislação, coisa que a doutrina espírita não concorda. Porque a doutrina espírita nos mostra que quem tem que ser punido é o estuprador e não a vítima. E não a criança que não tem nada com isso. Mas é de se dizer também, partindo desse mesmo raciocínio de que vai ser descartado e vai para a lata de lixo, no estupro, o embrião vai ir para a lata de lixo também. Por que não se usa para pesquisa? Por que não tira do útero da mãe e vai para o laboratório então fazer pesquisa? Dá uma anestesia, não vai sentir nada. Usa para pesquisa científica. Aí vão dizer que é uma monstruosidade. Por que monstruosidade no caso e não é no outro? É questão da visão equivocada, da grande ilusão que nós temos na vida, de acharmos que o que vale é o que nós enxergamos, é o que nós tocamos, é o que nós vemos. O que existe são as coisas que podem ser medidas, pesadas. Isso é bobagem. A própria física quântica já nos mostra que a nossa realidade material é mais inconsistente do que a realidade sutil. A realidade material se transforma e a realidade sutil nem sempre se transforma. Ela vai permanecendo enquanto os campos mentais estão propícios. O espírito ele é capaz de ficar fixado no trauma por séculos, sem se modificar aquela cena. Aquilo continua existindo. E aquilo materialmente já deixou de existir há muito tempo. Mostrando que a nossa realidade profunda é a grande realidade, a verdadeira. A outra é a maia, é a ilusão. Aquilo que os orientais já há muito tempo, antes do espiritismo, muito antes, já nos falavam. Que a vida material é uma grande ilusão. Não para ser descartada. Não estamos fazendo um convite da vida cética. Não estamos fazendo apologia da miséria e do abandono das coisas materiais, não é isso. Mas estamos fazendo o apoio firme e determinado do desenvolvimento das virtudes, do desenvolvimento das qualidades morais, do desenvolvimento da espiritualidade, de nós investirmos naquilo que realmente importa, daquilo que nós viemos fazer no plano físico. Se nós não trabalharmos nessa direção, nós estamos perdendo tempo. Nós nos esquecemos das nossas vidas anteriores ou das nossas existências anteriores. Nós nos esquecemos da vida que nós tivemos antes de vir para o plano físico. Nós apagamos momentaneamente. Mas nós já tivemos vários desencarnos em que nós nascemos em várias encarnações, nos propondo a isso que nós estamos conversando hoje. E não conseguimos. Então já chega o momento de nós olharmos para aquele homem que se apresenta de cabelos longos e diz: se quiseres atingir o reino dos céus, larga tudo que tu tens e me serve, porque o reino dos céus começa hoje, começa agora, nesse momento, no momento em que eu compreendo que ficar preso a mágoas, que ficar preso a ressentimentos é um envenenamento interior. Quando a gente não esquece uma situação anterior, o grande prejudicado somos nós. Nós ficamos envenenados, torcendo que o outro morra. E o veneno está dentro de nós. Se liberta de um peso que ela vai carregar enquanto ela estiver no plano físico e depois que ela passar no plano espiritual. Isso vai fazer com que ela atrase a sua evolução. Vai fazer com que ela não consiga ser feliz. Vai fazer com que ela não se desenvolva. Nós conhecemos muitas pessoas, muitas, que são vítimas de transtornos de pânico, de fobias, de depressões, que são pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem esquecer. E vejam, às vezes a pessoa não se lembra conscientemente mais do que aconteceu, mas está gravado dentro dela uma mágoa.
Muitas vezes um sofrimento com um pai, com uma mãe, com um familiar, uma dor não superada, um ressentimento que ficou lá dentro corroendo e fazendo com que a pessoa não conseguisse ser feliz. O desejo de que aquilo pudesse ser vingado faz com que a pessoa não consiga respirar, não consiga se libertar, não consiga se aliviar. Essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis, porque essa é muito fácil falar em palestra. Nós devemos perdoar. Jesus dizia isso. Ofereça a outra face. Oferece a outra face para ver o que acontece. A maior parte das pessoas que oferecem a outra face fica duplamente irritado, né? Porque depois de levar na primeira, leva na segunda, fica duplamente irritado. No entanto, quando Jesus orienta a oferecer a outra face, ele está falando de oferecer a face da consciência. Quando nos é dada uma agressão, nós temos condições, já temos amealhado esforços e desenvolvimento interior suficiente para não estarmos naquele nível de conversação. Vamos pegar um exemplo prático, porque nós sempre achamos que nós não temos condições de perdoar. E isso depende do nível que nós estamos. Se uma pessoa se aproxima de nós e pisa no nosso pé, imediatamente a nossa tendência natural, porque nós somos herdeiros dos nossos instintos, é outra reação, de ficarmos bravos, ficarmos irritados com aquilo. Quem é esse desaforado que pisou no meu pé? E a gente se vira. Ainda mais se for um pisão daqueles de ônibus cheio, né? Assim, a pessoa chega e coloca todo o peso em cima do sapato novo, né? Da pessoa. Aquilo ali gera um estado de irritação, já é muito grande. No entanto, eu pergunto para vocês, se vocês olham para o lado naquele exato momento e vocês veem que a pessoa que pisou no pé de vocês é cega, ela é cega. O que acontece com a raiva? Ela se transforma em compreensão. Ele pisou no meu pé não é porque ele quis, foi porque ele não enxergou. E imediatamente a gente engole, resolve, transmuta, transforma e é capaz inclusive de dar o braço para ajudar a pessoa a caminhar, não é isso? Nós somos capazes de coisas incríveis, mostrando que se nós tivermos consciência, compreensão, nós somos capazes de ter outras reações. No exemplo, o nosso motivo é nos darmos conta que a pessoa é cega. Vocês se lembram de Jesus quando ele dizia: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tendes olhos e não vedes. Ele nos falava de uma cegueira moral das pessoas. Se nós desenvolvermos as nossas virtudes, nós vamos ter algum sofrimento, mas nós vamos estar trabalhando para desenvolver um outro tipo de visão em relação às coisas que nos acontecem. Quando uma pessoa nos agredir depois de um certo tempo de desenvolvimento, nós vamos ter a nossa irritação, a nossa raiva, mas nós vamos ter também uma capacidade de recuperação maior, porque nós vamos começar a enxergar, através também da repetição daquele hábito de desenvolvimento, a capacidade de olhar para outra pessoa como alguém que agrediu, porque ela é cega, porque ela não conhece, porque ela não sabe, porque ela não é capaz de ver plenamente. Quando nós estamos diante de uma situação que nós somos agredidos e nós vemos que é uma brincadeira, imediatamente nós nos recuperamos também. Quem conhece aquelas câmeras escondidas, aquelas brincadeiras da televisão, que no momento a pessoa está sendo agredida, está ficando irritada, ela quase está pulando no pescoço do outro, aí alguém chega e diz: calma, 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 tu estás na pegadinha. O que acontece? A pessoa dá um sorriso e se abraça quem estava agredindo. Como é que pode? Como é que pode a pessoa abraçar aquele que ela queria matar? Há 30 segundos atrás. Porque ela compreendeu, naquele momento, que era uma pegadinha. No momento que Jesus propõe não reagir, ele está de outra maneira dizendo que é uma pegadinha. A pessoa que nos agride, a pessoa que nos ofende, mesmo que seja uma grande injustiça, é uma pegadinha. Uma pegadinha é diferente, é difícil.
mas que no desenvolvimento das nossas atividades emocionais, das nossas virtudes, nós vamos conquistando. Não é de outro modo que Chico Xavier passa a ser um ser humano capaz de servir de exemplo para todos nós. Um homem que foi agredido por muitos a vida inteira e que foi capaz de legar mais de 400 obras. É o maior escritor mediúnico de todos os tempos, o maior médico de todos os tempos, depois de Jesus e Francisco de Assis. Ele foi capaz de traduzir na linguagem do amor, apesar de uma vida miserável que ele teve, cheia de doenças, problemas, sofrimento na infância. Vocês imaginem se Chico Xavier tivesse olhado para a vida dele e começado a se queixar da mãe que desencarnou cedo, da madrasta que depois judiou dele como um animal. Ele teria todos os motivos do mundo para dizer: eu não sou feliz porque eu sofri muito na infância, eu não tive aquela que me criou com amor. É verdade que muitos sofrimentos de nós vêm de lá, mas nós precisamos, em determinado momento da nossa vida, assumir a nossa condição e dizer: esta foi a mãe que a vida me deu, este foi o pai que a vida me deu, essa é a cor da pele que a vida me deu. Eu não sou melhor ou pior disso por causa dessa cor da pele, por causa dessa altura, por causa desse sexo, porque eu tive aquela mãe, porque eu tive aquele pai. Eu sou um ser humano, e como ser humano eu tenho capacidade de ir além das coisas que eu sofri. Então Chico Xavier é um exemplo, Divaldo Franco é um exemplo, Fabiana de Cristo é um exemplo, irmão Remberg é um exemplo. Todos nós somos exemplos em algum momento da nossa vida. Às vezes nós somos capazes de reagirmos ou de funcionarmos de uma maneira impressionante. Às vezes nós somos capazes de fazer coisas absurdas. O ser humano é incrível. Nós somos capazes de ir lá embaixo, mas nós somos capazes de ir lá em cima também. E tenho a certeza que em nenhuma das duas vezes, seja indo lá embaixo e cometendo os piores absurdos, tendo as piores reações, ali nós não estamos sozinhos. Nós estamos sintonizados também com influências espirituais que se aliam naquele propósito para que a gente se transforme em seres piores que somos. E nós somos capazes de monstruosidade, sim. Porque do plano espiritual inferior, mentes perversas trabalham, esperando o momento que a pessoa se distrai para capturá-la e executar aquelas ações através da mente daquele que está aqui, como instrumento de algum mal, de algum sofrimento, de alguma atrocidade, de algum deslize que vai lhe custar caro, porque a responsabilidade é sempre da pessoa no momento em que ela abre e guarda. Assim como a pessoa é responsável pelo acidente no trânsito depois que bebe. Antes de beber, ela tinha consciência de que se bebesse poderia causar um acidente de trânsito. Mas assim como nós somos capazes de irmos até o abismo e ficarmos acompanhados pelos obsessores que nos levam a ser piores que somos, na verdade, também nós somos capazes de fazer coisas muito boas. Nós somos capazes de sermos melhores do que na verdade nós somos no dia a dia. E Jesus dizia: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês conhecem o grão de mostarda? Quase não dá para ver, de tão pequeno. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para essa montanha: sai daqui, passar para lá, e ela obedecerá. Que montanha é essa? É a montanha das dificuldades, a montanha dos problemas, a montanha daqueles sofrimentos, dessa impermanência da nossa vida, conforme Buda e Joana de Ângeles, que são coisas transitórias, que no momento que estão acontecendo a gente tem a impressão que vão durar para sempre, e não dura 15 dias. Não dura 15 dias na perspectiva de quando nós estamos olhando para a vida por um prisma mais profundo, quando nós estamos olhando de cima. Então nós somos capazes, sim, talvez ainda não de sermos deuses, como dizia Jesus, mas sermos humanos melhores, seres humanos melhores, um pouco melhores. Não estamos fazendo apologia da santidade, curso para santo. Não é curso para santo, é curso para ser humano. E ser humano é ser um pouco melhor do que nós somos, na família, no trabalho,
no dia a dia, no esforço pessoal, nos nossos investimentos, nos nossos interesses, no investimento da espiritualidade, porque quando nós investimos na espiritualidade, nós não estamos sozinhos. Nós já não somos mais nós apenas. Assim como nós vamos para os abismos dos nossos comportamentos, quando nós investimos no superior, nós também não estamos sós. Hoje nós não estamos sós aqui. Hoje nós estamos cercados de espíritos que estão felizes porque nós viemos aqui. Nós não temos a visão, muitos, outros já enxergam. Mas nós estamos num número muito maior aqui de espíritos desencarnados, superiores do que o número de pessoas que vieram aqui no tratamento de Cristo. E tenham a certeza que se nós tivermos sabedoria de conservar esse momento em que estamos aprendendo alguma coisa, eles continuarão conosco. E nós vamos ser capazes de fazermos coisas muito melhores. E superarmos coisas que nós antes não nos julgávamos capazes de superar. Jesus dizia: quando estiverdes comigo, já não serei vós, serei eu através de vós. E quantas vezes acontece quando nós estamos em oração? E a oração é uma virtude. É uma virtude capaz de trazer a cura. Está provado cientificamente que para a saúde mental, quando nós desenvolvemos a capacidade da fé, nós somos capazes de remover montanhas da nossa vida, de transformarmos coisas muito difíceis em coisas que foram superadas. E quando a gente olha para trás, depois de uma determinada dificuldade, a gente pensa: como é que eu consegui passar por aqui? Como é que eu consegui superar aquele problema? Às vezes a gente olha para uma mãe que perdeu um filho. Às vezes a gente olha para alguém que teve uma doença de longa duração e pergunta: como é que suportou aquilo? E nós lembramos de Jesus: quando estiveres comigo, já não serei vós, serei eu através de vós. Então já não estamos sozinhos, já não somos nós somos capazes de sermos mais do que somos. Esta é a grande mensagem. No desenvolvimento das virtudes, nós não estamos sós. É aquilo que a doutrina espírita está nos mostrando a todo momento, que vale a pena nós nos melhorarmos. Mesmo que as pessoas digam que isso é uma coisa supérflua, que não vale a pena, que os outros vão passar para trás, que o mundo é dos vivos. Não acreditem nisso. Porque ao final das contas, a ilusão do esperto dura 15 dias. 15 dias simbolicamente como durou a ilusão do jovem. Depois disso surge uma pedra no caminho e o que ficam são os valores que nós desenvolvemos. Quando chega um determinado momento da nossa vida e nós vemos que esses investimentos valeram a pena, nós somos capazes de olhar para tudo que temos e sabemos que o que vale a pena são as coisas que nós carregamos dentro de nós. Tudo aquilo que nós carregamos de fora perece, passa, se transforma, inclusive as pessoas. Nós nos apegamos tanto às pessoas. Nós achamos que não vamos conseguir viver sem as pessoas. E as pessoas são importantes. Acho que as pessoas são muito mais importantes que as coisas, não tem dúvida. Mas as pessoas não devem ser tão importantes a ponto de nos escravizarmos a elas. Elas devem ser companheiros de caminhada para servirem a nós e nós servirmos a ela num propósito maior, que é o propósito evolutivo. Uma mãe estava num grande teatro com o seu filho pequeno, um filho de mais ou menos 10 anos de idade, por exemplo. Iria assistir uma peça musical. O teatro estava lotado, porque o grande maestro iria fazer o seu recital ao piano. Ele ainda não havia entrado no palco. E naquele momento que antecedia a apresentação do artista, aquela mãe distraidamente começou a conversar com uma senhora do camarote do lado e se distraiu do seu filho pequeno. O menino inquieto, criança não consegue parar, e bem que fazem, por isso que são crianças, saiu dali e começou a correr pelos corredores e ela não viu. Em dado momento ela olhou para o lado, procurou: cadê o guri?
Não achou. No momento que ela olhou para o lado e não achou, apagaram-se as luzes. Ia começar a apresentação. Naquele instante que apagaram-se as luzes, o menino estava indo em direção a uma porta que dizia: proibida a entrada de estranhos. E não tem coisa pior do que proibir a entrada para uma criança, porque é aí que ela entra, né? E ela entrou naquela porta, e ao entrar naquela porta, ela foi em direção a um piano que estava atrás de uma cortina, e quando abriram-se as cortinas do palco, lá estava o menino, filho dela, sentado ao piano do artista, e começou a tocar um singelo caicai balão. Todo mundo começou a rir, e a mãe ficou apavorada. O que aquele menino estava fazendo no piano? Quando naquele exato momento entra no palco, por trás do menino que estava absorvido nos teclados do piano, o grande maestro Paderewski. Esta é uma história real. O maestro, vendo que o menino estava absorvido no seu caicai balão, olha para o público e pede silêncio, para que ninguém chame a atenção dele. Ele vai até o menininho e ao ouvido dele diz assim: não para, continua tocando. O menino segue tocando e ele coloca a sua mão esquerda e a sua mão direita em torno do menino. E em torno daquela peça musical singela, ele faz a base do piano com a mão esquerda e um solado extra com a mão direita, transformando aquela música tão simples numa peça de arte, numa sinfonia. E quando acaba a apresentação, o público está emocionado ao ver que aquele caicai balão pode se transformar nas mãos do maestro numa grande peça musical. Na nossa vida, todos nós estamos apresentando para a humanidade um caicai balão. Mas se nós continuarmos tocando, se nós continuarmos nesse propósito, o grande maestro vai abrir os braços em torno de nós e vai executar uma grande sinfonia. Não para. Continua tocando. Mesmo que esse continuar tocando seja atrás de um emprego comum, mas seja um caicai balão da honestidade, da decência, que seja um caicai balão do respeito, do valor, da virtude da decência. O grande maestro colocará os braços e por trás daquele balcão que tu trabalha vai sair uma grande obra de exemplo para a humanidade. Se tu trabalha num centro espírita e talvez não seja um orador com uma fluência tão fácil, que também não está sozinho, está trabalhando na portaria. Fabiano de Cristo trabalhou na portaria. Não para. Continua tocando. Porque um grande maestro vai colocar os braços em torno e naquela entrada da recepção, uma grande sinfonia estará tocando para aquele que chega em sofrimento, um olhar cansado, e aquilo será um bálsamo de amor em nome daquele que adorava o simples, não cansava de criticar os orgulhosos e que dizia: o reino dos céus começa hoje. Se na tua vida as coisas não estão bem e está naquele momento de desistir, talvez algum de vocês tenha vindo hoje aqui com a coisa na cabeça assim: eu vou lá para ver o que ele tem para dizer, porque eu já estou quase desistindo, eu quero ver se tem alguma resposta. Você sabe qual é a resposta? Tu sabe qual é a resposta? Não para, continua tocando, porque um grande maestro nesse momento vai fazer com que tu não esteja sozinho. Às vezes parece que é muito tempo, mas logo depois de um esforcinho a mais, as coisas começam a se modificar, porque na vida tudo passa. Mesmo aquelas coisas que parecem que não vão ter fim. Às vezes é um teste para que na nossa paciência, no desenvolvimento dessa grande virtude da resignação, do esforço, da continuidade, a gente tenha o prêmio logo depois da gratificação do dever cumprido e do resultado na nossa vida, se só estivermos prontos
ou pensando que estamos prontos para partirmos para o outro lado, que não temos mais nada que fazer aqui, já estamos fazendo quase coisa nenhuma, achando que estamos sozinhos no mundo, que não temos mais nada para mostrar para os outros, porque a idade chegou para nós. Não para. Continua tocando, porque o grande maestro não escolhe a idade. Ele não escolhe a música. Ele não escolhe a cor da pele, a condição, o sexo, a religião. Ele só pede uma coisa: executa o teu pecado. Por mais simples que seja, não precisa mais do que isso. Aqui ele abre os braços. Ele abraça, assim como ele abraça a cada um de nós nesse instante, para dizer que todos nós temos valor. Em tudo. Podemos ter aquela desvalia profunda do passado que carregamos. Não para. Continua tocando. Porque alguém está muito feliz por nós termos vindo aqui hoje. E abre os braços no amparo da espiritualidade para aplaudir a iniciativa e dizer: continua. Continua tocando. Porque nós não estamos sós. E no dizer de Emmanuel, na sua prece de amor: como estiveres, que Deus te guarde. Como penses, que Deus te use. Como estiveres, que Deus te guie. No que fizeres, que Deus te ampare. Em todos os teus passos, que Deus os abençoe. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.